Bom, eu acho que para começar, né, Matheus, é legal e pessoal, é legal falar um pouco sobre como essa temática do cotidiano ela vem sendo um foco do meu interesse, né, assim, de modo mais direto, desde a pesquisa de doutorado, assim, então é desde a pesquisa de doutorado, né, que eu faço na USP, que eu defendo em 2012, né, que esse tema ele ganha bastante centralidade assim nas minhas reflexões, nas minhas pesquisas. Aqui na UFPR eu venho trabalhando sobre o cotidiano a partir numa disciplina da pós-graduação, né, que eu oferto aqui no programa de pós-graduação e que chama, o nome da disciplina é Produção da Metrópole e Cotidianidade, Teorias e Realidades, né? Então, através dessa disciplina, já há alguns anos a gente vem refletindo sobre essa noção de cotidiano, cotidianidade, e também no POU, né, são as iniciais do Projeto Ocupações Urbanas, né, e que também formalmente é um grupo de pesquisa do PIBIC aqui, mas também envolve questões de ensino, né, ele está se desdobrando também através do programa Licenciar, também ele tem um espírito de extensão, né, por várias ações que o projeto Ocupações Urbanas realiza, né, e ele acontece no Laboratório de Dinâmicas Metropolitanas, né, o LADIME. Então, assim, muito do que eu posso trazer, enfim, vem desses momentos, né, o doutorado, né, essa disciplina da pós, e a partir da pesquisa do POU desde 2016, né, que reunindo estudantes de graduação e pós, que vem estudando e que vem pesquisando e que vem numa atuação, né, na periferia de Curitiba, sobretudo nas 4 ocupações da SIC, né, da Cidade Industrial de Curitiba aqui, né. E qual seria a importância do cotidiano, né? O cotidiano traz essa dimensão prática e uma dimensão teórica, né? O cotidiano traz também a necessidade de articular essas duas dimensões, né, da teoria e da prática, né? E também o cotidiano vai ser uma noção muito importante para os pesquisadores, ou enfim, para os profissionais que têm a perspectiva da luta social, né? Então, acho que o cotidiano ele vai ser muito importante para algumas metodologias de pesquisa e de extensão, sobretudo da pesquisa participante, né? E também para as pesquisas, né, e profissionais que assumem a perspectiva popular, né, de trabalhar com sujeitos mesmo, né? Por quê? Porque o nível social está colocado em primeiro plano. Quando a gente fala do cotidiano, a gente está iluminando esse nível social, o nível das relações, o nível dos sujeitos sociais, né? Sem prejuízo, né? Sem prejuízo dos demais níveis, o econômico, o político, o cultural, né? Mas o cotidiano traz uma dimensão prática, essa dimensão teórica, né? Como eu estava colocando aqui. Então é legal a gente pensar esse tema do cotidiano a partir de uma dialética, né, do cotidiano, né? Ou seja, o cotidiano é ligado à sociabilidade, né, das relações do dia a dia, né? Mas o cotidiano, sempre quando eu falo cotidiano ou cotidianidade, eu estou falando numa dupla relação entre o cotidiano como um conceito e o cotidiano como realidade, né? Então, o cotidiano está ligado à sociabilidade do dia a dia, né? E ele carrega múltiplos sentidos, né? Então, o cotidiano é o lugar da alienação, mas também pode ser o lugar da libertação. Então, nunca é uma coisa só, né? Porque não existe alienação absoluta, né? E nem consciência absoluta. Então, ninguém é exatamente 100% consciente ou 100% alienado. Então, o cotidiano é o lugar desses embates, né? A Marilena Chauí, por exemplo, a fala dela, ela traz uma noção importante, que é aquele de conformismo e resistência, né? Ela traz essa dialética e que dá para a gente pensar muito no cotidiano. O cotidiano é o lugar do conformismo e também é o lugar da resistência, pode ser, né, o lugar da resistência. E
o cotidiano, então, se busca dominar, né, se busca controlar, se busca organizar, se busca programar, na verdade, a vida cotidiana, né? Então, é comum a gente perceber, né, em alguns autores e leituras, assim, o termo de instauração do cotidiano, ou programação da vida cotidiana, né? Então, o cotidiano é um campo de interesse, né, de controle, vamos dizer assim, de programação, de normatização, né, do Estado, né, por um lado, com as leis, as normas, né, e também do mercado, né, porque o mercado tem buscando ampliar, né, o consumo de mercadorias, enfim, né, o consumo de modo geral. O mercado também busca gerir, né, fazer a gestão desse cotidiano, desses espaços-tempos, né, cotidiano, de modo a maximizar o consumo, né, econômico de mercadorias. E o Estado, por outro lado, ele quer maximizar o controle do cotidiano para controlar, enfim, né, para maximizar, vamos dizer assim, a sua influência e, por outro lado, até minimizar, né, o sentido político, né, da organização das pessoas no cotidiano. Então, é nesse sentido, inclusive, que o Lefebvre, o Henri Lefebvre, que é um dos autores muito importantes para pensar essa noção, ele vai cunhar um termo chamado sociedade burocrática de consumo dirigido, né? Então, quando ele fala do cotidiano, quando ele define o cotidiano, né, o Lefebvre vai cunhar esse termo sociedade burocrática de consumo dirigido, que traz, né, se a gente pensar em sociedade burocrática, traz uma dimensão do Estado, do controle, né, e de consumo dirigido traz essa outra dimensão do mercado, né, que eu estava dizendo para você. Então, o cotidiano possui diversos momentos, né? A vida privada é um momento do cotidiano, o trabalho é um momento do cotidiano, os deslocamentos são, sobretudo, né, nas grandes metrópoles, né? O tempo de deslocamento é um momento importante do cotidiano. O lazer é um outro momento, né? Então, vou dar um exemplo, né, de como o cotidiano ele pode ser importante para as lutas, né? Se ele, por um lado, é o campo da mediocridade, né, do homem comum, né, da sociabilidade média, da normalidade, né, mas pode ser também exatamente pelo cotidiano, né, numa atuação política no cotidiano, exatamente onde essa mediocridade, essa normalidade podem ser questionada e quebrada, né? Então eu vou dar um exemplo aqui disso, quando o MTST, né, os movimentos sem teto, né, os moradores sem teto, e quando os moradores das ocupações aqui da SIC, né, da cidade industrial de Curitiba, que o projeto Ocupações Urbanas, né, trabalha com esses moradores, quando eles bloqueiam o tráfego aqui no contorno sul, né, na rodovia que passa próximo às ocupações, eles fazem barricadas, né, colocam pneus queimados, etc. Eles estão exatamente quebrando a normalidade do cotidiano, né, o tempo e o espaço do cotidiano, né, como uma estratégia de visibilidade, de luta social, né. Então, o cotidiano é essa base, né, é um campo de operação muito importante para o Estado e para o capital e para a sociedade, né, para os sujeitos sociais, para os movimentos sociais organizados, né, ou para os moradores não tão organizados, né, não tão institucionalizados. E ele é estratégico, né, para uma pesquisa e para uma extensão popular, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque é no cotidiano que os conflitos são vividos, né? E onde a gente consegue perceber os conflitos da nossa sociedade, né? Enfim, da cidade, onde as lutas podem se organizar, mas também o cotidiano pode ser desmobilizador, né? Onde as resistências aparecem, podem desaparecer, enfim. Então, um pouco da importância, né, do cotidiano seria um pouco isso. Só talvez mais um ponto, né, antes da gente fazer esse bate-bola aí da conversa, né, só do ponto de vista mais
fazer uma demarcação conceitual, né? Eu trabalho com a perspectiva do cotidiano do ponto de vista da leitura lefevriana, né, marxista lefevriana, que é a partir do Henri Lefebvre. Existe uma outra escola importante, que é a escola de Budapeste, né, a partir do Lukács, da Agnes Heller, que também trabalham de modo muito importante essa noção de cotidiano, né, e vários outros autores acho que são importantes, né, nesse debate, só para citar alguns. Tem o Michel de Certeau, tem o Karel Kozik, no Brasil o José de Souza Martins, que é da sociologia, né? Tem o pessoal da antropologia, com as etnografias urbanas, né? O pessoal do grupo da Vera da Silva Teles, né? Por exemplo, né? Então, é um pouco esse o quadro. E só fazer também, acho que é importante, né? O pessoal... tem uma diferença, assim, né? Por exemplo, para o Lefebvre, né, vida cotidiana e cotidiano são coisas distintas, né? Embora, claro, que relacionadas, né? Então, vamos lá. Cotidiano é sinônimo de cotidianidade. A gente pode falar em cotidiano ou cotidianidade. Mas ambos, né, se diferenciam da vida cotidiana. Por quê? Do ponto de vista do Lefebvre, né, o cotidiano é a funcionalização da vida cotidiana. O cotidiano seria a instrumentalização, a programação, a normatização, né, da vida cotidiana. É a separação dos momentos da vida cotidiana, é o controle maior dos momentos da vida cotidiana. Então, a vida cotidiana seria algo mais amplo, né, e o cotidiano seria um conceito que busca dar conta de entender, não é, como a nossa vida cotidiana vem sendo controlada, mercantilizada, normatizada, etc. Então, um pouco isso, né? E só para talvez finalizar esse primeiro bloco aí, né? A relação do cotidiano com a história, né? Eu acho que isso também é interessante pensar. Por quê? O Lefebvre tem uma frase que eu acho bem importante, quando ele diz assim, né, abre aspas, seja o que vier, a mudança no cotidiano permanecerá o critério de mudança. O que ele está querendo dizer com isso? Que as grandes mudanças históricas são grandes mudanças históricas na medida em que elas mudam, né, o cotidiano, né? Então não se faz a história com H maiúsculo, né, sem a pequena história do cotidiano, né? Então os resultados, né, da mudança do cotidiano, eles vão se tornar históricos. Eu poderia te dar um exemplo, né, justamente do momento que a gente está vivendo agora, né? Por que a atual pandemia ela é um evento histórico? Por que ela é histórica? Exatamente porque ela transforma a nossa vida cotidiana, né? Ela transforma a nossa sociabilidade, ela transforma não apenas a economia, a política, né? Mas ela transforma de modo muito importante, né, as nossas relações com a casa, com o espaço, com a cidade, né? Então, é por isso que a gente consegue entender, né, essa frase feliz, né, do Lefebvre, que quando o cotidiano muda, não é, a gente está diante de uma grande mudança histórica, né? Enfim, Matheus, eu posso falar um pouquinho mais, né? Não sei, sobre algumas metodologias e tal, mas aí eu não sei como é que você... Diga. Tem um pessoal anteriormente que fez umas perguntas, né, esses dias pela página. E a gente pode, eu acredito que, fazer o rumo da nossa conversa a partir das perguntas. São duas perguntas. Beleza. Se o professor aceitar. Claro. Tem uma pergunta do Francisco Lima, inclusive está assistindo a live. De que forma se dá a compreensão do espaço geográfico na noção do cotidiano, de cotidianidade na visão do Lefebvre, igual o professor trouxe? Pois é, muito interessante, né, essa questão, né, de que forma se dá a compreensão do espaço geográfico na noção do cotidiano. Então, como eu vejo, assim, né, como eu penso o espaço geográfico? Eu penso o espaço geográfico
como na dimensão, né, da produção e da apropriação do espaço. Ou seja, eu penso o espaço geográfico considerando as relações sociais. E quando eu penso o espaço geográfico considerando as relações sociais, não, eu estou implicando trazer o mundo do cotidiano para análise. Então, o cotidiano é o espaço vivido, não é? Então, o cotidiano traz essa escala, né, do espaço vivido. Falar um pouco aí da noção de espaço, né? Ele vai trazer, de modo importante, a escala do espaço vivido, né? E vai trazer para a gente, como escala de análise, como eu estava dizendo, os sujeitos sociais, né? Então, por exemplo, o cotidiano se articula muito bem e se articula muito intensamente com o conceito de lugar, né? O conceito de lugar na geografia, né? Vamos dizer assim, ele se articula muito bem com a noção de cotidiano. Por quê? Porque o cotidiano vai revelar a prática socioespacial, por exemplo, né? Na cidade, né? Ou seja, a professora Ana Fanny Carlos até vai, num livro chamado O Lugar no do Mundo, né, ela vai falar de uma tríade, né, de 3 elementos articulados, que é a tríade identidade, lugar, habitante, né? Então, o lugar, por exemplo, vai revelar essa prática socioespacial, revela o plano do vivido, revela os modos possíveis de apropriação, não é? O lugar revela a escala micro, né? Revela a prática socioespacial. O lugar revela a vida cotidiana, né, de uma forma muito concreta, né? As relações de vizinhança, de solidariedade, né? Quando a gente pensa a transformação, né, do espaço, né, das formas de uso do espaço, do tempo, né, é muito interessante a gente contrastar como, por exemplo, essas transformações das cidades, né, impactam e transformam os lugares. E como a transformação dos lugares, dos bairros, né, vão transformar essa prática socioespacial, não é? E vão transformar esse modo de apropriação do espaço, né, esse modo de produção e apropriação do espaço. Então é muito importante, assim, né, pensar como cada grupo social dos habitantes se relaciona com o bairro, com o lugar, né, mulheres, velhos, jovens, negros, todos apresentam relações que se diferenciam, né, com o espaço em função, né, de elementos econômicos, sociais, políticos, culturais e tal. Então a compreensão do espaço geográfico um pouco e a noção de cotidiano se dá um pouco através dessa escala do lugar e da prática socioespacial, não é? Então, nesse sentido, quando a gente pensa espaço geográfico, a gente está pensando sempre nas escalas, né, com as quais a gente vai trabalhar os fenômenos e as explicações. Então, no meu ponto de vista, no trabalho que a gente desenvolve no grupo, a gente trabalha com essa dimensão do lugar, né, do cotidiano. Por quê? Porque ele é revelador da prática socioespacial, ele é revelador dos conflitos, e ele é revelador dos sujeitos, das relações que ao mesmo tempo podem ser alienantes e podem ser libertadoras. Então, nesse sentido, acho que espaço geográfico cotidiano tem uma mediação importante do conceito de lugar. Eu diria isso. Sim. Acredito que isso aí, a ideia da prática socioespacial, ela tem a ver também com essa questão da apropriação do espaço e da reprodução das relações sociais, né? Entre tanto os sujeitos que fazem parte de um lugar, quanto às instituições, aos agentes que nele participam e nele transformam também, né? Acredito que seja uma ideia bem... Exatamente essa dialética. Isso, exatamente essa ideia da reprodução que você falou é muito importante, né? Porque os estudos, muitos dos estudos que pensam, por exemplo, do ponto de vista mais macro, né, do ponto de vista dos grandes estruturas, dos processos e tal, econômicos, né, e que é uma análise importante, né, estão pensando exatamente esse processo de produção do espaço como um processo, vamos dizer assim, de reprodução do capital, de negócios, né, e tudo isso. Agora,
não tem como a gente pensar a produção do espaço sem a gente pensar que essa produção do espaço está reproduzindo vida, está reproduzindo práticas, e essa reprodução, lógico, ela é uma reprodução que transforma práticas, né, que transforma o cotidiano, que pode empobrecer o cotidiano, que pode significar uma segregação, uma violência, né. Portanto, existe essa relação muito importante, né, que está chamando atenção aí, entre produção e reprodução, entre produção do espaço e a reprodução da vida, né. Não tem como a gente pensar só a produção do espaço, né, ou só a reprodução da vida. Por quê? Porque esses dois elementos estão articulados. E a noção que articula, né, esses dois elementos é o cotidiano, e também a noção de apropriação, né, que tem a ver com o uso, com a forma como a sociedade, como os moradores, enfim, como eles usam o espaço, né, seja no seu cotidiano, enfim. Então, é bastante por aí mesmo, né, bastante por aí mesmo. Então vamos dando seguimento às perguntas aqui, professor. Tem mais 3. Temos mais ali 33 minutos, mais ou menos. Estou marcando aqui porque o Instagram, se der 1 hora, na verdade ele corta, ele nem avisa nada, quando vê, já era. Então estou dando uma controlada aqui. Beleza. Então, uma outra pergunta que o Jean de Salles fez. O professor passou um textinho da professora Amélia Damiani. Amélia Damiani, isso, perdão. Que o Jean deu uma olhada, ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele destacou: o que seria o infracotidiano e o supracotidiano? Então, legal, assim, legal essa pergunta também, né? O infracotidiano e o supracotidiano. O cotidiano não é igual para todos, não é? Quer dizer, a gente pode pensar que existem modulações, né, ou desigualdades, né, no cotidiano em função de classe, de raça, de gênero, de lugar de moradia, por exemplo, né? Se a gente pudesse fazer uma imagem, né, o cotidiano é uma imagem que já vem sendo usada mais comumente, né, recentemente. O cotidiano é essa grande tempestade, né, que atinge todo mundo, mas que ela é atravessada em barcos diferentes, né? Então, uns vão de canoa, outros vão de iate, né? Então, o cotidiano, para o Lefebvre, ele é um tipo de média social, né? Ele tem um epicentro cotidiano, ou a cotidianidade, ele tem um epicentro que está localizado, segundo ele, nas classes médias, né? E a partir desse epicentro, não é, do cotidiano, né, nas classes médias, a partir desse, que seria o centro, o foco, né, de onde se irradia essa cotidianidade, né, apresenta-se, então, algumas modulações. Então, um infracotidiano, não é, e um supracotidiano. O que seria esse infracotidiano, né? Seria o cotidiano daqueles que não possuem uma estabilidade, né, socioeconômica, não possuem moradia, por exemplo, não possuem acesso a direitos básicos, né? Por exemplo, moradores em situação de rua, moradores de favelas, ocupações, por exemplo. Então, se diz que essas pessoas vivem um infracotidiano, né? E haveria o que o Lefebvre chama de supracotidiano. Seriam aqueles que podem ignorar o cotidiano, né? Que não precisam dele, vamos dizer assim, que vivem para além do cotidiano. Então, alguns exemplos, né? Artistas famosos, celebridades, jogadores de futebol, né? Grandes autoridades políticas. Então, o Neymar, vamos um exemplo, né? O Neymar não vive o cotidiano, né? Ele tá vivendo um supracotidiano, porque ele é uma estrela, né? Ele é uma estrela midiática do futebol, e que ele não está, vamos dizer assim, nesse circuito médio da cotidianidade, né? Então, como é que a gente entende um pouco melhor isso, né? A própria Amélia escreve, eu vou citar um pedacinho que ela escreve um trechinho assim, abre aspas:
o cotidiano não é só a ordem imposta, né? Ele é, no plano subjetivo, uma organização de vida assegurada. Quando o banal do dia a dia, como alimentar, vestir-se, alojar-se, locomover-se, produzir, faz parte da vida de forma segura, né? Ou seja, o que ela está dizendo, que o cotidiano é uma ordem diária de segurança material. Ela vai dizer, tem uma frase que eu gosto muito, tendo o cotidiano se dorme em paz, né? Então, Oi, professor, desculpa, eu acho que diga. bem na hora que você falou essa mensagem, acho que deu uma interferência ali na sua voz, ela pegou meio cortada, se puder repetir, por favor. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Tá ouvindo? Sim, só foi um leve sim delay, meio segundo, mas pegou bem na frase. Tá. Não, o que eu estava falando em relação, né, a essa citação da Amélia, né, que ela vai dizer exatamente que o cotidiano é essa ordem diária de segurança material e ela vai dizer que tendo o cotidiano se dorme em paz, né? Sobretudo para aqueles, ou seja, o que significa para uma população favelada, né? O que significa ir para um conjunto habitacional, né? Significa, vamos dizer assim, ter acesso à casa própria, né? Então, com todos os problemas, com toda a segregação, enfim, elas podem ascender do infracotidiano para o cotidiano, tendo acesso, por exemplo, à casa. Por quê? Porque a casa organiza essa prática socioespacial. A casa, ter uma casa que não alaga, que não, né? É uma ordem de segurança material importante para organizar o nosso cotidiano. Inclusive, muitas vezes, se você não tem um endereço fixo, fica difícil de você conseguir emprego, não é? Então, ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai dizer que, continuando a citação, né? Países como o nosso, né, o Brasil, onde existem problemas e carências elementares, significaria que milhões de pessoas estão vivendo o infracotidiano, né? Então, aqueles que vivem exatamente em favelas, cortiços, que vivem com a possibilidade iminente de perda da casa, né? Então, vão ter exatamente, vão estar vivendo, moradores em situação de rua, vão estar vivendo exatamente esse cotidiano desigual, né? Que eu chamo na minha tese como cotidiano desigual, mas que seria exatamente viver esse infracotidiano, né? Então, acho que um pouco, né, para a gente começar, né, a temática do cotidiano é uma temática bastante ampla, né, e bastante assim apaixonante, né, porque a gente se identifica, né, ela tem a ver com nós mesmos, né, mas um pouco para fazer essa diferenciação é importante pensar isso, que o cotidiano é uma ordem, né, é algo que vem em termos de programação da vida, mas que não atinge a todos da mesma forma, né? Em função de classe, em função de gênero, em função de raça, né? A gente tem visto, né, infelizmente, isso é algo que vem da nossa história, né, um racismo estrutural, e nas periferias, nas favelas e ocupações, atinge exatamente essa política da morte mesmo, né? Essa necropolítica ou essa necrodemografia, não é, que tem a ver com a violência policial, tem a ver com a forma, né, com a escolha da letalidade como abordagem na favela por parte da polícia, tem a ver com a violência da justiça, né, nas desapropriações, dos despejos, tem a ver com a violência de facções de traficantes, obviamente, não é? Que também exercem poder, né, nesses territórios, tem a ver também com a violência que diz respeito ao não acesso à cidade, ao não acesso às infraestruturas urbanas, ao não acesso ao saneamento básico, né? Não acesso aos serviços de saúde, ou acesso precarizado, enfim. Então, existem essas modulações, não é, que são importantes quando a gente está falando da cotidianidade ou do cotidiano. Muito bom.
Então, dando seguimento às perguntas, tem uma também que eu gostaria de fazer pessoalmente para o professor, que seria, assim, como o Lefebvre, que é um dos autores que o professor trabalha e que são de uma dos principais autores que trabalha essa temática, Uhum. e isso inerentemente envolve a questão, talvez, do materialismo histórico dialético e da questão da totalidade, da dialética nas, nas teorias da história, também da geografia, assim, como seria trabalhada a questão da totalidade nos estudos sobre o cotidiano? Então, é bastante pertinente, não é? Bastante pertinente essa questão, né, da totalidade. Por quê? Não é? Porque exatamente, não é, o cotidiano traz essa dimensão, não é? Ele resgata, vamos dizer assim, quando a gente pensa a noção de totalidade, a gente tem que entender uma coisa, a gente está falando da totalidade nas ciências sociais, né? Então, é uma noção central, né, nas ciências. Por quê? Porque justamente a totalidade traz como exigência a dimensão da filosofia, né? Então, ela é muito importante para a gente que faz geografia, né, faz pesquisa acadêmica, ou trabalha profissionalmente, ou no ensino, né, entender que a geografia é uma ciência parcelar, né, ou seja, ela, através da análise dela, ela atinge um pedacinho da realidade, né, ela busca compreender um pedacinho da realidade, dessa totalidade, né, e a geografia como ciência parcelar, ela não esgota a realidade, né? A realidade a espacial, vamos dizer assim. Ela não, nem mesmo podemos dizer que nem mesmo a geografia esgota o espaço geográfico. Por quê? Porque Uhum. os conceitos da geografia são importantes, mas eles têm que ser articulados com outras ciências, né? A sociologia, a história, a economia, enfim. Então, eu acho que é importante isso que você colocou também da perspectiva da dialética. Por quê? Porque existem várias perspectivas de se trabalhar essa totalidade, pensando o espaço como uma totalidade, né? Então, para nós, como geógrafos, essa tarefa de pensar o espaço como totalidade é importantíssimo. E aí a gente tem que construir uma noção de totalidade do espaço que seja aberta, que seja móvel, né? Que seja exatamente uma totalidade dialética e que não seja uma totalidade fechada, né? Um sistema. Então, por exemplo, um pouco foi a história da geografia, né? Muitos que trabalhavam com planejamento, né? Com várias teorias, né? Como aquele, por exemplo, do François Perroux, não é? Uhum. Polos de Polos de desenvolvimento? desenvolvimento, isso, obrigado. Trabalha um pouco nessa perspectiva do espaço, numa perspectiva como um modelo, né, como um modelo quase matemático, uma totalidade fechada, né, então não está trazendo muito aí os conflitos, não está trazendo muitas relações sociais. Então veja, pensar uma totalidade nas ciências, ou seja, geografia para além, né, dela própria, se articulando com outras ciências. E também entendida como algo aberto, uma totalidade aberta e como uma totalidade dialética, vamos dizer assim. Então veja, eu até o cotidiano traz exatamente a perspectiva da totalidade. Por quê? Porque ele pensa a vida inteira do homem, e não só os momentos, né? Ou seja, a gente pode pensar o cotidiano, não é? E a partir do cotidiano entender das relações sociais, da sociabilidade, enfim, a partir dessa dimensão entender o plano do político, o plano do econômico, não é? O plano cultural, né? Então, o cotidiano ele é esse nível de compreensão, certo? Não é? E que pode ser articulado com outros, né? Então, o cotidiano sintetiza o micro e o macro, né? O indivíduo, né, em sua singularidade, com as estruturas mais universais da sociedade. Ou seja, o cotidiano traz o indivíduo, não é, mas
perpassado pelos grupos, pelas classes sociais, pelas identidades, pelas outras categorias sociais, né? Geração, raça, religião, gênero, origem, não é? Então, o cotidiano não é só o micro, não é? Ele pode ser entendido como uma síntese, não é? De vários níveis, de várias dimensões e de várias escalas também, não é? Então, quando a gente pensa no indivíduo, numa perspectiva do cotidiano, a gente nunca está entendendo o indivíduo pelo indivíduo, né? Ou o indivíduo puramente através da sua subjetividade. A gente está entendendo que o indivíduo integra uma totalidade mais ampla, né? Que o indivíduo não se atomiza, ele não se separa dessa totalidade, né? Que é a sociedade, que é a cidade, que é o espaço urbano, né? Por exemplo. Por quê que é interessante isso? Porque o cotidiano ele pode muito rapidamente cair, né? Ou ficar preso, ficar perdido, né? Em fatos desconexos, fragmentados, desencontrados, né? Aquelas curiosidades, né, do cotidiano, enfim, descrições do que é, não, como cada um vive e tal. Então, se a gente tratar o cotidiano assim, ele vai ser uma coleção quase aleatória de fragmentos, né? A gente não consegue entender nada. Então, o que a gente precisa fazer? É justamente articular com a totalidade, ou seja, articular com o capitalismo, articular com a produção da cidade, articular com o Estado, não é? Então, vejam, saber e conhecer o que integra esses fragmentos da vida cotidiana. Então, a gente, ao pensar o cotidiano numa perspectiva de totalidade, a gente tem que entender o que os fragmentos que são vividos, como, né, pela vida cotidiana, né, de grupos e tal, o que significa isso, não é? Essa realidade vivida. E qual é a relação, por exemplo, disso, qual é a relação do cotidiano, né, dos favelados, né, com a produção com a produção imobiliária ou o planejamento urbano, por exemplo, né? O que tem a ver uma forma de produção da cidade, não é? Que é basicamente né, a gente vive uma produção capitalista do espaço urbano que busca o lucro, não é? Que busca a realização do espaço como mercadoria, né, da habitação como negócio. E exatamente aí a gente tem, ou seja, inclusive produzindo um cotidiano para as classes médias e tal, né, através desses espaços. Mas nisso a gente está colocando aí uma problemática de conflito, de classe, não é? E também racial importante, não é? Que esse espaço não se produz sem produzir outro espaço, contraditoriamente a ele, que são as periferias, né? Que são quem vai pagar, vamos dizer assim, sobre quem vai pesar mais fortemente, vamos dizer, as estratégias econômicas, políticas, e o peso, né, dessa instalação do cotidiano para as classes médias vai se abater sobre as classes mais populares. Ou seja, o cotidiano também é uma conquista, né? Ele é tão complexo que ele pode ser entendido nessa dialética de uma conquista também, embora ele tenha essa dimensão também da alienação, né? Enfim. Então, um pouco por aí. Então, professor, aproveitar, tem uns 15 minutos, dar mais uma perguntinha e daí uns agradecimentos no final. Já vou emendar a última pergunta que foi feita pela Larissa. E é justamente sobre essa questão que o professor trabalhou agora no finalzinho da nossa fala, que seria relacionada, assim, como a noção do cotidiano e cotidianidade pode ser abordada dentro do campo do planejamento urbano pelos geógrafos. Legal. Então, eu agradeço. Na verdade, eu queria agradecer todo mundo, né, que fizeram essas perguntas e, né, achei são perguntas bastante pertinentes, né? E claro que no tempo de uma live aí, né, de 1 hora, assim, a gente não vai conseguir desenvolver tanto, assim, né? Mas vamos começar um pouco essa conversa para depois, quem sabe, continuar em outros momentos, né? Então, assim, super legal a pergunta, né? Quando a gente fala em planejamento urbano, né, quase sempre
A gente pensa que o planejamento ele é única, exclusivamente ou obrigatoriamente algo institucional, né, feito pelo Estado, né, feito por órgãos públicos, por exemplo. Né. Então, essa questão se divide um pouco. Né. Se a gente pensa em planejamento, qual é o planejamento urbano que a gente quer, que a gente faz e que a gente está falando. Né. Então, a gente poderia pensar um planejamento urbano por dentro do Estado, né, institucionalmente. Né. E aí o conceito de cotidiano, né, a sua incorporação por esse planejamento mais institucional do Estado, ele é algo bastante desafiador, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque a lógica, né, a racionalidade do Estado, né, enquanto planejador, né, é aquela que generaliza, que mede, que normatiza, que quantifica e quer estabelecer alguns modelos, alguns índices. Né? Para quê? Por que ele precisa fazer isso? Para aplicar, por exemplo, o orçamento por meio de políticas públicas. Né? Então, o Estado possui essa racionalidade, né, essa abordagem, né, e não, ou com muita dificuldade, vai descer para o mundo do cotidiano. Tá? Então, há uma dificuldade em captar, por parte do planejamento institucional, uma dificuldade em captar esse campo do cotidiano, né? Porque não é exatamente nessa escala do cotidiano que o planejamento urbano do Estado vai operar. Tá? Embora, né, existam várias possibilidades de fazer dialogar, vamos dizer assim, o planejamento mais tecnocrático, vamos dizer assim, com o planejamento popular. Né? Então existem, vamos dizer assim, espaços de participação das comunidades, associações de moradores, por meio mesmo da lei, né, dos instrumentos do Estatuto da Cidade, né, por exemplo, embora conselhos, né, conferências, embora esses espaços, né, que são previstos no Estatuto da Cidade, que ampliam a participação, né, da sociedade, mas muitas vezes os conselhos, as conferências, muitas vezes são espaços, né, mais de legitimação social de um planejamento que vem de cima para baixo. Né? Não é exatamente um espaço de construção efetiva, de troca, de diálogo, embora não esteja negando a importância, né, e a validade desses espaços. Né? Então, o geógrafo planejador, né, mesmo dentro do mercado ou dentro de um órgão público, ele conhecendo, né, e o cotidiano, estando sensível ao cotidiano, né, com certeza ele vai qualificar a sua atuação. Né? Ele vai problematizar a atuação, essa atuação mais verticalizada, mais hierarquizada desse planejamento, digamos, oficial, né, que muitas vezes não dá voz à população, né, às comunidades. Então, assim, pensando uma parte da questão em relação ao planejamento institucional do Estado, dos técnicos, né, enfim, então seria teria uma tensão em relação ao cotidiano, né, a incorporação do cotidiano como um nível de planejamento, né, porque também o Lefebvre vai exatamente definir o cotidiano como o plano do acaso, né, o plano do irracional, o plano das possibilidades, né, ou seja, então como planejar isso, né? Então, enfim, a gente pensa que do ponto de vista do planejamento mais institucional teria um pouco esses desafios, né? Mas como eu estava dizendo ainda, né, o geógrafo que tenha essa sensibilidade com o cotidiano, eu acho que ele qualifica e problematiza bastante, de uma forma bem interessante, o planejamento oficial. Tal. E existe toda uma discussão, né, de outras formas de planejamento urbano, por exemplo, né, que seriam exatamente os planejamentos planejamento alternativo, planejamento subversivo, o planejamento popular. Né.
Então, os nomes são muitos, né? E isso daria para a gente ficar conversando durante muito tempo. Mas o que está colocado, né, nessa outra perspectiva do planejamento urbano, né? Exatamente o que está colocado é uma horizontalidade, né, entre sujeitos moradores e os sujeitos planejadores. Ou seja, que exista uma troca de saberes, né, entre técnicos e moradores, né. Na verdade, é um planejamento que parte do cotidiano, ele parte da prática socioespacial, ele parte do espaço vivido, né, que pode ser, inclusive, autogerido pela comunidade, né, ou que pode se dar em parceria com pesquisadores, né, ou interlocuções com outros sujeitos, inclusive com o planejamento institucional, né. É claro que esse planejamento a partir da cotidianidade, né, ele vai exatamente tensionar o modus operandi dos técnicos, né, e dos interesses, por exemplo, imobiliários, né, que quase sempre, né, são esses interesses, né, com os quais o Estado quase sempre se alinha, né. Mas esse planejamento subversivo, ou popular, ou alternativo, né, ele se coloca como uma experiência importante para as comunidades, favelas, ocupações, que vão ser muito ameaçadas, inclusive, como eu estava dizendo, pelo executivo municipal, pela justiça, né, pela polícia. No nosso caso, né, do projeto Ocupações Urbanas, a gente tem algumas experiências nessa perspectiva de um planejamento mais autônomo do espaço, né, juntamente com as comunidades, né. Claro, de pequenos espaços, né, de espaços públicos, de áreas comuns, na área de lazer, como praças, um parquinho, né, ou construção de uma casa da criança, né, para realização de atividades lá nas ocupações, né. Isso vamos dizer assim, num planejamento, vamos dizer, um pouco um pouco mais pontual, né. Mas também existem outras experiências bem interessantes, além do POU, né, do Projeto Ocupações Urbanas, que foi, por exemplo, o planejamento da reconstrução da ocupação 29 de março, em 2018, depois do incêndio criminoso que ocorreu, né. Então, vários professores, inclusive da Federal, inclusive não da Geografia, participaram nesse processo de reconstrução das casas, das vias de circulação, juntamente com ONGs, né, a ONG Teto, né, que tem uma atuação importante nesses territórios, né. Então são algumas possibilidades, né, de um planejamento, né, que inverte essa lógica verticalizada do planejamento institucional, né. Então, são essas as possibilidades, mas eu diria que tanto para o planejamento institucional, mais do Estado, mais duro, tecnocrático, quanto para o planejamento popular, é fundamental o conhecimento do cotidiano, né? Seja para a gente entender melhor como esses espaços estão construídos, quais identidades estão colocadas, quais sociabilidades, quais relações de vizinhança, né? Ou seja, qual é a lógica por trás, né, desse espaço construído. Então, o cotidiano vai revelar exatamente isso que muitas vezes um planejamento mais, né, distante, lá na prancheta, mais abstrato, não vai trazer. Então, acho que seriam possibilidades aí que se abrem, né? Muito legal, professor, a temática e todo o que você pôde trazer para nós essa live, que apesar de ter só 1 hora, né, 55 minutos agora, mas acredito que é o pessoal que escutou até o fim, aprendeu muita coisa sobre planejamento urbano, sobre as questões de luta de classes e outras tantas coisas que para nós geógrafos é muito importante que a gente saiba como trabalhar na realidade mesmo, né? Então, exatamente. Assim, eu em nome da comissão e da galera da geografia, professor, agradecemos muito as suas contribuições aqui para essa mesa virtual, quase, né? Uma live bem rápida, mas
que apesar dos problemas ocorreu tudo certo aí no final. E com certeza a gente vai ainda chamar você para fazer uma fala mais extensa aí nas semanas de geografia que vão acontecer de forma presencial, né? Porque Sim. pelas lives assim, tem vários problemas, mas mesmo assim já foi uma grande satisfação para a gente ter você aqui conosco. Pois é, Matheus, então eu agradeço todo mundo que acompanhou. É sempre bom, embora a gente esteja num momento bastante delicado, né? Enfim, a gente trocar ideias, né? Eu acho que isso que faz e dessa mesmo que de modo remoto, né? Nesse momento o momento seria, né? É o modo mais sensato da gente se comunicar por enquanto. Mas eu agradeço, né? E também me coloco à disposição, tanto, né, se vocês, eu posso te passar o e-mail, vocês podem, enfim, não sei se vocês têm meu e-mail, posso deixar disponível para se alguém quiser entrar em contato. E espero sim que a gente possa se ver presencialmente em outras oportunidades também. Um pouquinho menos de sobressalto técnico, né? Mas que a gente possa aprofundar esse debate. Muito obrigado. Certeza. E por último, eu gostaria de agradecer a Amanda Machado, que passou o seu zap, professor, que daí já adiantou meio mundo já para a gente poder fazer essa live no final do mês. Obrigado, Legal, Amanda. E legal. muito obrigado pela disposição, professor, pela simpatia em poder atender a gente e por tudo que você pode trazer para a gente de ensinamentos. Bacana, bacana. Obrigado. Eu que agradeço e a gente está sempre aprendendo junto. E também é isso. Vamos ficar na luta sempre aí, né? Com certeza, professor. Beleza? Obrigado, professor. Vou fechar a live aqui, mas agradeço. Um abraço para Valeu, todo um mundo. Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Até mais.